Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente continua falando sobre economia intertemporal dentro da teoria da escolha intertemporal e a gente vai falar um pouco sobre as restrições de crédito. Veja que aquele processo de escolha que nós estudamos, ele sempre vinha na linha de que o consumidor ele pode se endividar no período 1. Mas e se o consumidor não pudesse endividar no período 1? Se houver restrições de crédito no período 1, o que acontece? Acontece que há uma alteração na restrição orçamentária intertemporal do consumidor. Vamos ver aqui na lousa. O que é que eu tenho? Eu tenho que agora toda aquela área, essa área aqui, em que C1 era maior que Y1, toda essa área aqui não existe mais. E aí, o máximo de consumo que eu posso ter é a própria renda. Contudo, eu vou continuar podendo ter C1 menor que Y1. Ou seja, eu vou continuar podendo gerar poupança. O que eu não vou mais conseguir é tomar crédito ou tomar empréstimo. Feito isso ou analisado dessa forma, o que é que nós temos nesse caso? Nós temos que, a depender do consumidor, isso pode ter efeito nenhum, como é esse caso aqui. Veja que a escolha ótima do consumidor não foi alterada. Ele já tinha um nível de consumo ótimo com, só arrumar isso aqui, com C1 menor que Y1. Então, ele já vinha nessa linha, mas pode ser que ele altere a vida do consumidor, como esse consumidor que está na figura 9. Nesse caso aqui, o consumo ótimo desejado para ele é o que está aqui em U2, onde ele tomava crédito, onde C1 era maior que Y1, mas como C1 maior que Y1 não é mais algo possível para esse consumidor, ele vem para cá, para uma escolha que não é mais o seu nível de escolha ótimo. E aí veja que nesse caso em especial, ele nem tem um ponto de tangência, ele vai ter esse ponto aqui, e aí nesse caso, a escolha ótima não vai ocorrer quando a taxa marginal de substituição, que é a inclinação da minha curva de diferença, tangenciar a minha curva de restrição orçamentária. No caso aqui, a minha TMS vai ser diferente da minha inclinação da restrição orçamentária. Então, na presença de restrição de crédito, a depender do consumidor, pode não afetar, mas se afetar, se for afetado o seu nível de consumo ótimo, isso vai levar para uma solução pior do que a solução que existia quando havia a possibilidade de tomar crédito. Entendido isso, essa última parte, vamos agora finalmente fazer exercício. Aí o exercício serve para a gente ir consolidando devagarzinho o raciocínio. A questão 12 afirma o seguinte: considere o modelo de escolha intertemporal de 2 períodos com restrição de crédito. Então, a gente já sabe que é um modelo de escolha intertemporal, mas que tem restrição de crédito. Então, é o que a gente acabou de ver agora. Está aqui C1, está aqui C2, C2 desce até Y1, até esse nível aqui.
Considere 3 tipos de consumidores com os seguintes perfis. Consumidor tipo 1. Prefere poupar no primeiro período. O consumidor tipo 1 tem que C1 é menor que Y1. Consumidor tipo 2. Ele prefere consumir exatamente o que a sua renda permite em cada período. O consumidor tipo 2 é aquele em que C1 é igual a Y1. Finalmente, o consumidor tipo 3 prefere ser devedor no primeiro período, ou seja, C1 maior que Y1. Então, já entendi quais são os meus tipos de consumidor e já entendi quais são as restrições que eu tenho para cada um deles. Considerando que o consumidor é racional e possui curva de indiferença intertemporal com concavidade voltada para cima, o que é que isso significa dizer? Que as minhas curvas de indiferença vão ter esse formato aqui. É correto afirmar que, letra A, as restrições de crédito têm influência sobre os 3 consumidores, já que a curva de diferença intertemporal é bem comportada. Letra B, as restrições de crédito só afetam o bem-estar do consumidor 3. Letra C, as restrições de crédito afetam o bem-estar dos 3 tipos de consumidores. Letra D, as restrições de crédito reduzem o consumo no segundo período para os 3 tipos de consumidores. Letra E, somente o consumidor 2 não é afetado pela restrição de crédito. O que nós vamos observar aqui? Qual é o consumidor que está sendo afetado pela restrição de crédito? O consumidor afetado pela restrição de crédito é aquele que tem consumo maior que a renda. Quem é que tem consumo maior que a renda? É o consumidor tipo 3. Então, C1 maior que Y1 só vale para o consumidor tipo 3. O consumidor tipo 2 vai consumir exatamente aqui. E o consumidor tipo 1 vai consumir nesse intervalo, ou seja, nem o consumidor tipo 1, nem o consumidor tipo 2 serão afetados pela restrição de crédito. Agora vamos ler tudo novamente para poder marcar a alternativa correta. As restrições de crédito não têm influência sobre os 3 consumidores. Falso. As restrições sobre crédito têm influência, sim, sobre o consumidor 3. Não tem influência sobre os consumidores 1 e sobre o consumidor 2. Já que a curva de diferença intertemporal é bem comportada, falso. Letra B, as restrições de crédito só afetam o bem-estar do consumidor 3. A letra B é a alternativa correta. Somente o consumidor 3 vai ter o seu bem-estar modificado. Veja que ele teria uma curva, um ponto de equilíbrio nesse momento aqui, e agora ele vai ter um ponto de equilíbrio interior. E nesse ponto de equilíbrio interior não é o ponto que mais satisfaz o consumidor. Ele estaria mais satisfeito se estivesse nesse ponto A, que só é possível com a existência do mercado de crédito. Então, por isso, a letra B é a alternativa que marca a questão. Letra C, as restrições de crédito afetam o bem-estar dos 3 tipos de consumidores. Falso, só afeta o bem-estar do tipo 3. Letra D, as restrições de crédito reduzem o consumo no segundo período para os 3 tipos de consumidores. Falso, não vai existir redução de consumo no período 2, nem para o consumidor 1, nem para o consumidor 2.
Letra E, somente o consumidor 2 não é afetado pelas restrições de crédito. Falso. Não dá para colocar falso aqui não, porque está bisurado aqui. Nem o consumidor 2, nem o consumidor 1 serão afetados. Nenhum nem outro será afetado pela restrição de crédito. A alternativa correta é a letra B. Veja que agora a gente vai começar a cadenciar o raciocínio. Vamos para mais uma questão. Considere o seguinte modelo de consumo. E aí ele vem que C1 é igual a menos C2, 1 dividido por R, Y1 menos T1 mais Y2 menos T2 dividido por 1 mais R. Onde C1 é o consumo no período 1, C2 é o consumo no período 2, Y1 é a renda no período 1, Y2 é a renda no período 2, T1 são os impostos no período 1, T2 os impostos no período 2 e R a taxa de juros. Com base nesse modelo, é incorreto afirmar que, primeira coisa, vamos analisar aqui essa restrição orçamentária. Essa é uma restrição... Eita, que esse R tá horrível. Só arrumar isso aqui, né? Essa aqui é uma restrição orçamentária intertemporal e vamos analisar isso com mais calma. Com data focal no período 1, e além disso, ele não está considerando a renda bruta. Y1 menos T1, nós já sabemos, é a renda disponível do consumidor. Então, quais são as consequências, quais são as análises importantes que eu tenho que fazer antes de resolver as questões? Eu preciso entender que isso é uma restrição orçamentária intertemporal com data focal em 1, porque eu sei que é data focal em 1, porque eu estou dividindo o período 2 por 1 mais R, eu estou dividindo aqui, ó, por 1 mais R, eu estou dividindo por 2 por 1 mais R, e importante notar também, é somente uma reorganização que eu vou dividir por 1 mais R. Eu não vou somar, não vou multiplicar por 1 mais R. E aí, com base neste modelo, é incorreto afirmar que, letra A, o consumo no período 1 depende da renda nos dois períodos. Letra B, alterações na taxa de juros não alteram o consumo no período 1. Letra C, se o consumidor se depara com a curva de diferença intertemporal com concavidade voltada para cima, as restrições de crédito podem piorar o seu bem-estar. Letra D, a equação apresentada é conhecida como restrição orçamentária intertemporal do consumidor em um modelo de 2 períodos. Letra E, desde que exista um sistema eficiente de poupança e crédito, o consumidor pode consumir mais no primeiro período do que a sua renda permite neste período. Vamos analisar uma a uma. O consumo do período 1 depende da renda nos 2 períodos. Veja que o consumo em 1 depende de Y1, depende de Y2. A alternativa A é verdadeira. Logo, se eu estou procurando a incorreta, essa não marca a questão. Alternativa 2, ou alternativa B. Alterações na taxa de juros não alteram o consumo no período 1. Alteram sim. Mudanças na taxa de juros vão alterar o padrão de consumo em 2, vão alterar a renda em 2, vão afetar o consumo em 1. Alteração na taxa de juros muda sim o consumo no período 1, porque nós já vimos que se, por exemplo, o consumidor é poupador e há um aumento na taxa de juros, vai existir um efeito no consumo 1. O consumidor é devedor
e existe uma alteração na taxa de juros, isso vai afetar o consumo em um também. A taxa de juros é preço, e preço altera consumo. A alternativa B é a alternativa incorreta. Alternativa C. Se o consumidor se depara com uma curva de indiferença intertemporal com concavidade voltada para cima no formato de U, como nós já vimos, as restrições de crédito podem, não é que vão, elas podem piorar o seu bem-estar. Alternativa C também é verdadeira. E aí veja que podem piorar o seu bem-estar. E eu até posso explicar quando é que pode piorar o seu bem-estar. Quando, então, vai piorar o seu bem-estar se C1 for maior que Y1. Restrições de crédito pioram a situação, foi o que nós acabamos de ver agora há pouco. Letra D. A equação apresentada é conhecida como restrição orçamentária intertemporal do consumidor. Ele podia colocar com data focal no período 2 em um modelo de 2 períodos, mas se ele só colocou lá em um modelo de 2 períodos, verdadeiro também. Letra E. Desde que exista um sistema eficiente de poupança que faz elevar o consumo de 1 para 2 e de crédito que me faz antecipar o consumo de 2 em 1, o consumidor pode consumir mais no período do que a sua renda permite neste período, verdadeiro. Se houver um sistema eficiente de poupança, o consumo em 2 pode ser maior que a renda em 2. Se eu vou utilizar um mercado de crédito, o consumo em 1 pode ser maior que a renda em 1. Uma questão, inclusive, bastante rica, a alternativa correta é a letra B. Número 14. Considere a denominada restrição intertemporal de um consumidor no modelo de 2 períodos, dada pela expressão, já jogou aqui a expressão, C1 mais C2 dividido por 1 mais R é igual a Y1 mais Y2 dividido por 1 mais R. Já sei aqui que isso é a minha restrição orçamentária intertemporal para o consumidor, analisando 2 períodos, e eu já sei que a minha data focal é o período 1. Onde C1 é igual ao consumo no período 1, C2 é igual ao consumo no período 2, Y1 é a renda no período 1, Y2 é a renda no período 2 e R é a taxa de juros, e uma curva de diferença que representa as preferências intertemporais do consumidor, que é essa aqui. Com base nestas informações e supondo que o consumidor esteja no equilíbrio, é correto afirmar que, aqui o equilíbrio do consumidor. Vamos estudar esse equilíbrio. Eu sei que aqui é Y1. Então, C1 igual a Y1. C1 é igual a Y2, significa que nesse ponto C2 é igual a Y2. O que é que eu tenho na questão? Eu tenho isso aqui. E aí eu tenho que C1 é maior que Y1. Por consequência, eu tenho que aqui C2 é menor que Y2. Vamos explorar mais, nem vi alternativa. Se C1 é maior que Y1, eu estou dizendo que esse consumidor, ele é tomador de crédito. Tudo isso aqui eu posso fazer somente analisando o gráfico. E aí, o que é que diz? No equilíbrio E, ele afirma que C1 é igual a Y1 e C2 é igual a Y2. Letra B, o consumo no primeiro período é menor do que a renda no primeiro período. Letra C, o modelo sugere a existência de restrições de crédito no primeiro período. Letra D, o consumidor é devedor no primeiro período. E letra E,
alterações nas taxas de juros não provocam alterações dos consumos dos períodos 1 e 2. Vamos ver item a item. Letra A. No equilíbrio C1 igual a Y1, C2 igual a Y2, falso. C1 igual a Y1, C2 igual a Y2 não é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio está mais embaixo. Então, C1 diferente de Y1, C2 diferente de Y2. Letra A, falso. Letra B. O consumo no primeiro período é menor do que a renda no primeiro período. Está supondo que C1 é menor que Y1. Volta aqui, falso, a gente já acabou de ver. C1 maior que Y1, falso. Letra C. O modelo sugere a existência de restrições de crédito no primeiro período. Falso. Para que tivéssemos restrição de crédito, a minha restrição orçamentária deveria ser essa que está marcada aqui, nesse azul mais forte. Isso aqui é uma restrição orçamentária intertemporal com restrição de crédito. Essa azulzinha está aí. Aqui. O consumidor é devedor no primeiro período. Eis aí a alternativa verdadeira, porque C1 é maior que Y1. Isso aqui só é possível através de uma operação de crédito. E quando eu tomo uma operação de crédito, eu me torno um consumidor devedor. Letra E. Alterações nas taxas de juros não provocam alterações nos consumos dos períodos 1 e 2. Falso. Alterações nos juros provocam alterações nos consumos 1 e 2. Então, não provocam, está errado, provocam através de dois efeitos. Do efeito renda, que é gerado pelo aumento da taxa de juros, e ainda pelo efeito substituição, que mede o custo de consumir mais em um ou de consumir mais no período 2. Então, a alternativa correta, letra D. Vejam que nos exercícios as questões ficam mais simples, a coisa vai devagarzinho descendo, né? Vamos ver a questão número 16. Auditor fiscal de Previdência Social e INSS é uma questão da ESAF. Considere a restrição orçamentária de um consumidor num modelo de 2 períodos. Aqui está o modelo, a exaustão de questão, né? E nesse modelo aqui, a gente já sabe que a data focal é no período 1. E aí, só para reforçar, parece que a ESAF ela gosta mais de jogar a data focal para o período 1. E o que a gente tem aqui? Onde C1 é o consumo no período 1, C2 é o consumo no período 2, Y1 é a renda no período 1, Y2 é a renda no período 2 e R é a taxa de juros. Considerando que as preferências do consumidor quanto à alocação do consumo ao longo do tempo sejam representadas por curvas de indiferença convexas com relação à origem, é correto afirmar que, letra A, o aumento da renda no primeiro período não altera o consumo no segundo período, independentemente da estrutura de preferências do consumidor. Letra B, no equilíbrio, o consumo será tal que a taxa marginal de substituição intertemporal seja igual a R, letra C. Se o consumidor é poupador no primeiro período, um aumento na taxa de juros aumenta o consumo no período 2. Letra D. Independentemente de o consumidor ser poupador ou devedor no primeiro período, uma elevação nas taxas de juros reduz o consumo nos 2 períodos.
Letra E. A ausência de um sistema de poupança e empréstimo não altera o bem-estar do consumidor, desde que ele respeite sua restrição orçamentária intertemporal. Vamos ver aqui um a um. Letra A. O aumento da renda no primeiro período não altera o consumo no segundo período, independentemente da estrutura de preferências do consumidor. Isso aqui é falso. Lembra que se eu for falar em consumo máximo de C2, por exemplo, eu vou dizer que C2 vai ser igual a Y1 mais R mais Y2. Ou seja, se houver aqui um aumento em Y1, isso vai afetar o consumo máximo de Y2. Ou de forma mais ampla, a gente já viu que toda vez que houver alteração na renda, tanto faz no período 1 ou no período 2, isso vai deslocar a minha restrição orçamentária para a direita e para cima, aumentando o padrão de consumo nos dois períodos. Letra B, vou apagar aqui. Letra B, no equilíbrio, o consumo será tal que a taxa marginal substituição intertemporal será igual a R, falso, botar aqui de vermelho, será igual a 1 mais R, que é a inclinação da restrição orçamentária intertemporal. Não é igual a R, é igual a 1 mais R. Letra C. Se o consumidor é poupador no primeiro período, um aumento na taxa de juros aumenta o consumo no período 2. Eis aí a alternativa correta. Se o consumidor é poupador e os juros aumentam, o efeito renda leva a um aumento do consumo em 2 e o efeito substituição leva a um aumento do consumo em 2. Então, a única certeza que eu tenho é que, se o consumidor é poupador, haverá um aumento do consumo em 2. Eu não sei qual é a alteração que haverá no consumo em 1. Alternativa C, alternativa verdadeira. Alternativa D. Independentemente de o consumidor ser poupador ou devedor no primeiro período, uma elevação na taxa de juros reduz o consumo dos dois períodos. Então, falso. Se o consumidor for, vamos botar aqui, né, letra D. Se o consumidor for poupador e houver um aumento na taxa de juros, então, vou fazer o contrário aqui, tá? Se houver um aumento dos juros, agora a letra D. E o consumidor é poupador, o que é que eu sei que acontece? Que aumenta C2. Eu não sei o que acontece com C1. Se o consumidor é devedor, o que é que acontece? Diminui C1 e eu não sei o que acontece com C2. Então, aqui, uma elevação na taxa de juros reduz o consumo nos dois períodos. E aí ele fala que, independentemente de ser poupador ou ser devedor, falso. Uma elevação da taxa de juros, se o consumidor for poupador, leva a um aumento no consumo em 2, e eu não sei o que acontece em 1. Se o consumidor for devedor, isso leva a uma redução em 1, e eu não sei o que acontece em 2. Finalmente, a ausência de um sistema de poupança e de empréstimo não altera o bem-estar do consumidor, desde que ele respeite sua restrição orçamentária intertemporal falsa. Altera-se. A gente já viu que, a depender do tipo de consumidor, se ele for, por exemplo, do perfil devedor e não tiver sistema de crédito, o seu bem-estar é alterado com a inexistência do sistema de crédito. A gente vai dar uma paradinha por aqui, tem mais coisa para trabalhar, tem mais exercício e tem a restrição orçamentária do governo. O que a gente vai fazer? A gente para aqui, fala sobre a restrição orçamentária do governo,
faz mais exercícios para poder trabalhar finalmente a equivalência ricardiana, o último assunto desse nosso bloco de economia intertemporal. A gente para por aqui, mas volta em breve. A gente se encontra já já. Até lá!